Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para tratar com vocês um assunto um pouco diferente, uma aula um pouco diferente das que a gente vem fazendo, tá? Em que sentido? Essa semana inteira nós vamos trabalhar interpretação de texto. E o texto que nós vamos usar para isso são crônicas, tá? Os textos, na verdade, que nós vamos usar são crônicas. E por que crônica? Por que não outro tipo de texto? Bom, primeiro, porque são assuntos do cotidiano, assuntos interessantes. Geralmente ela tem uma carga de humor, nem todas, mas tem uma leve carga de humor, às vezes bastante humor. Além de divertir a gente, ensina a gente a interpretar os textos e olhar para esse universo que roda em volta da gente, né? Por que a crônica é tão interessante? Porque são fatos banais, aparentemente banais, bobinhos, em que aí na mão de um bom escritor viram crônicas super legais de ler, divertidas, que fazem pensar algumas vezes, trazem ensinamentos, né? E é bem gostoso de ler. Então, é gostoso também que vocês leiam, vocês vão gostar de ler, e quem sabe aí depois disso vocês comecem a ler outras crônicas, né? Na internet tem muita crônica, é só você jogar o nome dos maiores cronistas, como por exemplo Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Cecília Meirelles, e tem vários outros, né? Com crônicas interessantes, tá bom? Então vamos lá, essa é uma aula de língua portuguesa para o sétimo ano, aula número 36. E o assunto desta semana, começando por esta aula, é leitura de crônica com atividades, tá? Vocês vão ver que vai ter atividades para fazer relativos a esse texto aqui, beleza? Eu sou a professora Nina e estou aqui para ajudar vocês a entender melhor esse universo da crônica, tá bom? Mas antes de mais nada, deixa eu tirar o meu lindo rostinho daqui, vamos diminuir um pouquinho, deixar ele menorzinho para caber aqui, tá bom? Então vamos lá. Nessa videoaula realizaremos juntos a leitura de uma crônica. Crônica é a narrativa de fatos do cotidiano, escritas pelo cronista, que, ao observar o mundo à sua volta, constrói textos que trazem seu olhar particular sobre os acontecimentos que ele observa. Então, gente, é isso. Na maior parte das vezes, o ponto de vista do cronista é único. Por exemplo, vamos supor que eu seja uma cronista, né, alguém que escreve crônicas, e eu tenho um colega um outro colega, por exemplo, um outro professor, que também gosta de escrever e é um cronista. Nós dois iríamos ver o mesmo fato na rua, alguma coisa relacionada, sei lá, por exemplo, criança abandonada, por exemplo, pode ser. E aí nós dois vimos uma cena relacionada a isso. E como somos dois cronistas, nós vamos escrever sobre aquilo que nós vimos. Agora, vocês acham mesmo que seria a mesma crônica? Seria um assunto muito. O assunto é o mesmo, mas será que o jeito de escrever é igual? Será que o ponto de vista é igual? Será que o que eu vou escrever é parecido com o que o outro cronista vai? Provavelmente não, gente, porque cada um que enxerga uma cena, seja ela qual for, ele tem um ponto de vista sobre aquilo, ele vai ter uma reflexão sobre aquilo, ele vai pensar e escrever de acordo com o que ele achou, do que ele percebeu. E como as percepções são coisas muito particulares, cada um tem a sua, provavelmente o jeito de escrever e o ponto de vista vai ser diferente de um cronista para o outro, mesmo sendo a mesma cena que inspirou. Tudo bem? É isso que faz a crônica mais interessante, porque cada vez que você vê uma crônica sobre um assunto, pode ter os mesmos assuntos, nunca vai ser igual. Né? E quando tem cronistas legais, gente, maravilhoso, né? E aí, quem sabe, depois vocês vão ler outros contos, outras crônicas e vão gostar, não é isso? A gente está aqui para despertar em vocês a vontade de ler, quem sabe com as crônicas, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Agora, além da crônica, tem uma atividade. Olha lá, ao final do vídeo, o aluno deverá acessar a plataforma Tec Educar e realizar no caderno as atividades relativas à crônica lida. Tudo bem? Isso amplia o entendimento do aluno sobre o texto lido, uma vez que, para responder ao questionário, deverá refletir sobre o que leu. Isso é fundamental, gente. Refletir, reflexão. Não adianta você ouvir uma coisa e aquilo você não parar para pensar, analisar, ver todos os ângulos envolvidos naquela questão, ver o que aquilo desperta em você. Tudo isso é refletir. E é assim que a gente cresce, tá? Mas deixa eu falar para vocês. Caso vocês queiram imprimir a folha de atividades, pode fazer também. Você pode fazer, não tem problema, desde que você colhe essa folha de atividades no seu caderno, tá? Porque depois a gente vai, na sala de aula, eu vou vistar tudo, beleza? Então vamos lá. Agora falando de crônica, tá? A crônica, sendo uma narrativa, ela não é narrativa, gente, ela não está contando uma história, narrando uma história.
tem características próprias e elementos que fazem parte desse gênero textual. Então, gente, vamos lembrar que cada gênero textual tem as suas próprias características, certo? A gente tem características, por exemplo, do manual de instrução, de uma receita de bolo, de uma reportagem, de um romance escrito, né? Livros, a crônica, dos contos, das fábulas, todos esses gêneros textuais, elas têm características próprias. E a crônica como sendo um gênero textual, também não foge disso. Então, olha só, quais são, então, os elementos que fazem parte da narrativa, aquilo que em todas as narrativas você vai encontrar? Se não todos, praticamente todos, tá? A gente tem o enredo, ou seja, a história que está sendo contada ali. A gente tem os personagens, e aí dentro dos personagens tem os principais, tem os secundários, né? Narrador, que tipo de narrador que é? É aquele narrador personagem, que é em primeira pessoa, ele conta os fatos que ele também está participando? Ou ele é um narrador observador, aquele que não está participando da história, mas sabe tudo que está acontecendo ali e é ele que conta tudo? Né? Então, é esse tipo, tem o narrador em primeira pessoa, como eu falei, que é o narrador personagem, e tem o narrador em terceira pessoa, que é o narrador observador. Tudo bem? A gente também tem o espaço, né, o local onde aquela história se passa, onde ela está acontecendo. Pode acontecer em mais de um lugar. No caso da crônica, em geral, ela acontece num espaço pequeno, num único lugar. Por exemplo, na calçada em frente à casa da dona Joana, sei lá, dentro de um ônibus, enfim, esse tipo de coisa, tá? Uma sala de aula. Sempre, em geral, é um ambiente só. Mas se tiver um ou dois, não tem problema nenhum, pode acontecer, tá? E nós temos também o tempo. Em que tempo isso está acontecendo? É o tempo presente, é o tempo passado, né? Tem uma mistura de presente e passado, enfim. Tudo bem, pessoal? Esses são os elementos principais da narrativa. E aqueles estão falando, a gente está falando deles porque a crônica é uma narrativa. Tudo bem? Continuando. Você é capaz de descobrir no texto, esse que nós vamos ler hoje, todos esses elementos? Será? Então leia com muita atenção e depois responda as perguntas. Tá bom, pessoal? Eu vou passar então para a leitura do conto. Ele é curto, conto não, gente, da crônica. É curtinho e a gente vai fazer vamos pensar um pouquinho a respeito dele, tá? Vamos lá. A crônica se chama Bezerro Sem Mãe. Olha lá que bonitinho, gente, uma vaquinha com seu bezerrinho. A cada vez que a vaca dá à luz um filhote, é muito difícil ser dois filhotes, porque a vaca não é tão grande, o bezerro já é bem grandão, né? Então, nasce um bezerrinho. O bezerrinho, praticamente, a hora que nasce, ele já começa a andar, já começa a correr, diferente, né, dos cachorros, do ser humano, dos gatinhos, é um pouco diferente, né? Esses bichos maiores, até por uma questão de sobrevivência, eles costumam nascer e sair correndo, praticamente, tá? Mas vamos ver o que fala nessa história aqui. Esse texto, gente, é da Raquel de Queiroz, uma grande cronista brasileira, que eu recomendo que vocês leiam outros contos dela, tá? Vamos lá. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas dão cria. Cada vaca toda satisfeita com seu bezerro. Mas dois deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. Puxa, a vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro, sem mãe, gemia, morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os dois, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela, e o empurrava para longe. Aí, o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secando ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no 4º dia, a vaca, de repente, meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto e como se dissesse: agora você já está adotado. E ficaram os dois no maior amor, como filho e mãe de verdade. Não é lindinho, gente? Olha lá, Raquel de Queiroz, que é a autora desse texto, que foi publicado, olha, no livro Meninos, Eu Conto.
É um livro de contos da Raquel de Queiroz. Eu recomendo que vocês leiam, é muito legal, tá? E aí a data de publicação, Rio de Janeiro, da editora Record 2002. Tudo bem, pessoal? Não é uma graça? Agora vamos pensar, olha só que bonitinho. É muito normal na natureza acontecer, às vezes, sim, de um bezerrinho pode nascer morto. O bezerro, no modo de falar, pode ser qualquer animal. Pode nascer morto, né? Ou então, a mãe, no parto do filhote, ela tem alguma complicação e ela morre. Já aconteceu isso, né? Eu já vi acontecer com cachorrinhas. Aí os cachorrinhos ficam órfãos, aí você tem que dar leite na mamadeira, ou achar uma outra cadela que aceite os filhotes, né? E é assim que as coisas acontecem. A gente fica morrendo de pena e tenta consertar. Foi o que aconteceu aqui. Um bezerrinho, assim que nasceu, a mãe morreu. E o outro, a vaca deu à luz a um bezerrinho, só que o bezerrinho acabou morrendo, ele não sobreviveu. Devia estar fraquinho, alguma coisa assim. Só que ela sentiu o cheiro do filho, né? Quando ela deu à luz ali, ela sentiu o cheiro do filho, então ela ficou com ele alguns momentos antes dele morrer. Aí, o que acontece? Quando ela percebeu, né? Ela estava ali com os peitos cheios de leite e tal. Quando o bezerrinho sem mãe chegava perto para tentar matar aquela fome, coitadinho, né? A mãe morreu, ele estava sem comer. A vaca, ela rejeitava, porque ela, não, esse não é meu filho, eu quero o meu filho. Só que o vaqueiro, né? Vaqueiro nesse caso, gente, é a pessoa que cuida dos bois, né? Era uma fazenda de gado, né? Então tinha funcionários, até o dono da fazenda às vezes, que cuidava desses animais. E aí ele achou uma solução para isso. Qual que foi a solução? O bezerrinho que morreu, quando morre um animal, gente, aliás, né, qualquer animal de corte, porque se era uma fazenda de gado, então, assim, esses animais um dia iam virar, eles iam ser sacrificados para que a gente se alimentasse, né? A gente come carne de boi, carne de vaca. E o couro é aproveitado para sapato, para muitas coisas, né? Então, no caso aqui, o couro do bezerrinho tinha sido tirado dele depois que ele morreu, tirou aquele couro e estava ali na fazenda secando para virar alguma coisa. O vaqueiro teve aquela ideia super legal, falou: puxa, já que ela está rejeitando porque não é filho dela, eu vou deixar ela sentir no couro o cheiro do filho, que aí ela vai deixar o bezerrinho mamar e ele não morre de fome. Dito e feito. Quando ele fez isso, colocou, amarrou no bezerrinho o couro do filho que tinha morrido, a vaca sentiu o cheiro. Ela falou: nossa, é meu filho. E deixou que ele mamasse. E depois que ele mamou 3 dias, aí todo mundo achando que a vaca estava sendo enganada, ela percebeu o engano. Aí o que vocês pensam? Que ela rejeitou o bichinho de novo? Não. Falou: ah, tudo bem, agora você já é meu filho. E ela agora começaram a viver, de fato, como mãe e filho mesmo, sabendo que era um filho adotivo. Não é lindo, gente? Não é uma gracinha? Então, é isso que a gente tem que pensar, tá? Tudo que envolve ali no texto. Quais são os personagens dessa crônica, gente? Olha lá. Aqui aparece uma vaca, o seu bezerrinho, e aparece quem? Olha lá. O vaqueiro, né? Esses são os personagens. Quem são os principais? A vaca e o bezerrinho. E o vaqueiro aqui é um personagem secundário, mas muito importante, porque é por causa da atitude dele que o bezerrinho não morreu de fome, certo? Aonde que se passa essa história? Ou seja, qual é o espaço em que essa história se passa? Uma fazenda de gado, olha lá. Quer ver? Olha lá, uma fazenda de gado, ou seja, de criação de gado. Agora, o tempo. Aparece se foi semana passada, aparece o ano que aconteceu isso? Não. Mas a gente pode dizer o seguinte: qual é o tempo dos verbos aqui? Presente, passado, futuro. Olha lá. Olha o primeiro verbo, a primeira palavra que aparece na crônica. Foi numa fazenda de gado. Foi já não é passado? Então você poderia dizer assim que o tempo, ou seja, o momento em que acontece a história, não está determinado, né? Não se sabe se é 1920, se é 2010, mas uma coisa a gente sabe, é uma história que já passou e a pessoa está contando. Como a gente sabe disso? Pelo tempo verbal, ele está no pretérito perfeito. Tudo bem, pessoal? E é isso, tá? Essas são as principais características que a gente vê numa crônica, e essa curtinha, bem engraçadinha. Então, o que você vai ter que fazer? Olha lá. Depois de ouvir esta narrativa e refletir sobre ela, responda as questões que estão na plataforma Tec Educar.
Você deve copiar as perguntas e responder no seu caderno. Caso prefira, imprima a folha de atividades e colhe-a no seu caderno. Quando voltarmos às aulas, essas atividades serão vistadas. E aí a gente discute melhor sobre elas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. E aí, tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Beijo, tchau, tchau.